Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a nossa programação, só quero passar alguns recados. A programação das visitas técnicas durante a 22ª Semana de Tecnologia IAMESP, no metrô de São Paulo, o local a ser visitado, o pátio de manutenção, será amanhã, dia 16/9, às 14 horas. Na Via 4, o local a ser visitado, o simulador de trem, no pátio de manutenção da linha 4 amarela. E na IMTU, o local a ser visitado, a VLT, veículo leve sobre trilhos, da Baixada Santista, Santos, às 16 horas, também às 8 da manhã. Então tive uma informação agora que a Via 4 teve que ser cancelada. Então nós temos do metrô de São Paulo, que será amanhã às 14 horas, e também da IMTU, dia 16/9, às 8 da manhã. Lembrando também aos senhores que logo ao retorno do Coffee Break da tarde, nós teremos mais sorteios de livros oferecidos pela editora Meta Livros. Aos interessados, é só depositar o cartão de visita no estande. Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos nesse terceiro dia da 22ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, paralela à Metrofair Expo 2016, realização IAMESP, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô. Tema central, investir, avançar com eficiência. O tema que será abordado agora, os desafios da integração. Para coordenar esse tema, convidamos o senhor Alencar Isidoro, que é jornalista. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando-o, a senhora Maria Inês Garcia Lippe, diretora da PTV Brasil. O senhor Jurandir Fernandes, coordenador do GT Mobilidade e Logística do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e vice-presidente honorário da UITP. O senhor Harold Zetkoff, presidente da Via 4. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, o senhor Alencar Isidoro. Bom dia a todos. Esse, como já foi citado, um painel que vai debater os desafios da integração, que é um assunto que deve ganhar visibilidade ali cada vez mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, nos próximos anos, existem planos de concessões das várias linhas do sistema metroferroviário. Quanto mais linhas e mais operadores diferentes, a necessidade de integração é algo que se torna cada vez mais importante. Isso também vai trazer, certamente, discussões do ponto de vista da política tarifária, porque quanto mais se expande o sistema, os custos continuam se expandindo, mas, ao mesmo tempo, a receita, o número de passageiros, certamente não cresce na mesma proporção. Para isso, a gente vai começar com a apresentação do ex-secretário dos Transportes Metropolitanos aqui em São Paulo, do Grupo de Mobilidade e Sindicatos Engenheiros do Estado de São Paulo, que é o Jurandir Fernandes. Vou passar a bola para ele aqui. Eu só tenho um slide. Deixa eu ver. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui nessa 22ª edição desse encontro. Eu tive o prazer de participar desde a sexta, por aí, né, Emiliano? A sexta ou quinta, né? 2001. E é uma alegria muito grande ter esse convívio aqui com vocês, estar aqui hoje. Agradeço, Emiliano, uma vez mais, o convite. Foi-me dado, junto com os dois amigos palestristas, o Harold e a Maria Inês, a incumbência de falar alguma coisa sobre a questão da tarifa. A política tarifária, depois haverá
da parte da Marinês mais uma injeção de conteúdo sobre essa questão, e o Harold vai nos mostrar o lado visto pelo capital privado, fazendo parte hoje da nossa rede metropolitana aqui em São Paulo. Eu vou fazer rapidamente uma passada de alguns conceitos. Cada linha dessa é uma frase-chave, não é um capítulo, então não se assustem, tá? É bem rápido. Para começar, eu fiz um roteiro para não devagar demais, senão a gente fica falando mais do que os 20 minutos. Falando em valor, preço e tarifa, para que a gente, caindo no conceito de tarifa, entenda o que está acontecendo daí para frente. O conceito de valor nada mais é do que a quantidade de trabalho que você anexa, que você junta a um ente, uma matéria-prima da natureza, transformando isso num objeto. Esse objeto, ele pode ser decomposto, esse valor do objeto, em dois valores. O chamado valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é quando aquele objeto tem uma utilidade para você. Agora, se você leva esse objeto no mercado e alguém concorda em trocá-lo por algo ou por uma moeda equivalente a algo que você fixa, então ele tem também um valor de troca. Esse valor de troca no mercado acaba sendo nominado de preço. Então é muito importante a gente saber que preço tem algo a ver com valor, mas o preço não é igual ao valor, ele pode ser acima ou abaixo, isso depende do jogo de mercado entre oferta e demanda. Tá ok? Então, é isso. Chegamos em valor, chegamos em preço. Quando é que surge a história da tarifa? A história da tarifa ela vai surgir por quê? Quando um cidadão, um usuário nosso, passageiro do nosso sistema, ele quer fazer um trajeto de A para B, ele vai pegar um sistema que presta um serviço para ele, que vai lhe entregar uma mercadoria que ele consome no processo. A viagem, ela se esgota, o consumo dela é no processo, ele não encaixa ela para casa como estoque. Então, você imagina se ele fosse disputar preço, nós teríamos que ter 3 ou 4 alternativas, 3 linhas na Paulista, 5 linhas de ônibus no mesmo itinerário de A para B, então não dá. Resolveu-se, então, compactuou-se, que uma prestação de serviço dessa envergadura, ou ela é prestada diretamente por um governo, ou o governo delega, através de uma concessão, e o governo, ele fixa um preço público, que é a tarifa. Pronto, nasceu a tarifa. Então, tarifa nada mais é do que um preço público. Aí nasce toda uma história que nós vamos contar hoje. No caso do transporte urbano, houve um tempo, não sei quão remoto ou não, em que a tarifa cobria todo o custo de produção do serviço, exceto a infraestrutura que era coberta pelo governante. As vias, os viadutos, os terminais, os pontos de ônibus, naquele tempo, sobre pneus, os governantes propiciavam, e quem operava, fosse uma empresa pública ou um ente privado, operava com uma tarifa que custeava toda a operação. No entanto, esses custos se inflacionaram mais rapidamente que a renda dos usuários. Vamos imaginar dos anos 70 para cá, que dá para a gente pegar e visualizar bem o fim dos tempos duros da ditadura, o início dos movimentos populares, onde se organizam, então, embates políticos contra tarifas que ascendiam mais rapidamente do que o rendimento do trabalhador. Não tendo como suportar os aumentos acelerados da tarifa, os usuários se organizaram em busca de valores mais justos. E por que havia esses custos crescentes? Não era a inapetência, incompetência, ineficiente, intrínseca do sistema. Vou dar 2 exemplos. Há um crescimento de custos visível por todos nós, que é o alargamento, a explosão das cidades, o aumento das distâncias e o aumento dos congestionamentos. É óbvio que houve outros ingredientes que aumentaram os custos, como, por exemplo, o caso da remuneração dos trabalhadores do setor, que nos anos 70 tinham muito menos benefícios sociais, benefícios trabalhistas do que hoje. Mas há 2 componentes externos que são visíveis: congestionamentos e largas distâncias. Então, a tarifa, com esses movimentos, tornou-se um tema de forte apelo político. De um lado, a população, premida por custos crescentes; de outro, o poder público, tendo que garantir o transporte com tarifas módicas. Estava aí.
A criação do Vale Transporte, lá no final dos anos 85, foi dezembro de 85, foi uma medida que, nos seus primeiros anos, acomodou os interesses dos envolvidos. Até mesmo do empregador, que passou a cobrir parte dos custos de deslocamento da força de trabalho que ele utilizava. Agora, o tema transportes nunca saiu de pauta, nunca. A má qualidade do serviço tornava injusta qualquer tarifa cobrada, seja devido a fatores próprios, como lotação, falta de confiabilidade, atrasos, péssimos motoristas, desconforto, seja lá o que for, ou devido a fatores externos, como já citei. A politização do tema sempre levou água ao moinho dos oportunistas. Havia um dado concreto, mas havia também o oportunismo sobre isso, lógico. Nas campanhas eleitorais, candidatos acusavam, em grande parte, os empresários de responsável por tudo isso e prometiam que iam reduzir a tarifa. Prometiam até mesmo a tarifa zero. Não sei se vocês já ouviram falar, tem gente que promete até tarifa zero. Quando viravam governantes, ao invés de irem fundo à raiz do problema, eles decretavam paliativos, politicamente chamados de medidas compensatórias que protejam os estratos sociais mais vulneráveis. É um pensamento bastante divulgado e bastante bonito, por sinal. Apesar desse discurso, que eu acabei de falar aqui, dessa frase, muitos pobres não se encaixam nesses grupos beneficiados e muitos que se encaixam não são pobres. A gratuidade dos 60 anos, 65, é o caso exemplar, ela não tem nenhum corte econômico. Decretavam-se gratuidades num ritmo maior que o aumento de produtividade do setor. Aí mora uma questão fundamental. No princípio, o custo das gratuidades, os custos delas, era rateado entre os próprios usuários pagantes. Depois passou a ser pago também, rateado pelos contribuintes. O usuário passa, então, a não sentir mais que está sozinho. Ele tem a sensação até de que nada lhe custa naquela gratuidade, porque ela foi desviada para todos os contribuintes. E o usuário esquece que ele é também um pedaço contribuinte. A gratuidade sai do lucro dos patrões. Eu já ouvi isso dezenas de vezes, em diversos cargos que eu ocupei. O mito do governo grátis embarca de vez no setor. Essa questão do mito do governo grátis é um trabalho de um economista que publicou ano retrasado, Paulo Rabelo de Castro, que dá esse nome. Eu vou explorar um pouco essa ideia dele. Dezenas de gratuidades foram e são decretadas Brasil afora por governos de todo o espectro partidário. Não há uma tendência única, tornando-se marca registrada de um populismo nacional. Ainda ontem, esse populismo chegou ao ponto de reduzir de 65 para 60 anos a idade para o gozo da tarifa zero, apesar da expectativa de vida do brasileiro ter aumentado em 10 anos desde que foi instituída a gratuidade por 65 anos. E nessa faixa dos 60 aos 65, só esse extrato dobrou o número de usuários chamado idosos. Dobrou. De 5 anos, 60 para 65, equivale a de 65 para 100. Dezenas são, portanto, gratuidades fixadas, muitas vezes de forma aleatória. Agora, vamos lá, vamos começar a pensar em outra coisa. Vamos começar a pensar na integração. Já exploramos a questão da gratuidade. A explosão espacial das cidades, de início facilitada pelo carro e ainda hoje incentivada pela especulação imobiliária, exigiu a criação de linhas alimentadoras e de linhas troncais no transporte urbano. Isso foi clássico, que no princípio nada mais eram que a junção das antigas linhas em seus trechos comuns. Com os terminais de integração, o usuário tinha o desconforto do transbordo, porém ganhava com a maior oferta de opções de linhas. Com esse ganho de produtividade intrínseco que você introduziu no sistema, você conseguiu dar um pouco mais de oferta na alimentadora e mais oferta até nas troncais, porque houve ganho de produtividade. Com o avanço da bilhetagem, principalmente da bilhetagem eletrônica, olha o que vai acontecendo. O conceito de rede de transportes também avançou. O cidadão, todo mundo, começou a ter noção mais de rede. A bilhetagem, não apenas física, mas também tarifária, a integração, não apenas física, mas também tarifária, a exemplo do que já ocorria nas redes metroviárias, que já havia uma integração tarifária, você entrava na rede e não pagava outra tarifa, passou a ser demandada e prometida para todo o espaço urbano. E assim foi feito. E foi feito e ampliado.
As disputas eleitorais agitavam, e ainda hoje agitam, as bandeiras do governo grátis. Todo mundo com a bandeirinha do governo grátis. O avanço da tecnologia na bilhetagem abriu caminho para a tarifa baseada no tempo de uso, que se tornou bandeira de centenas de candidaturas na última década. Quando implantado, o bilhete único, foi com esse nome que se deu à bilhetagem vis-à-vis do tempo, o usuário passou a ter direito a 2 horas de percurso e até 3 embarques pela mesma tarifa. A pressão sobre o governo do Estado iniciou-se antes mesmo do bilhete único entrar em vigor no município. As equipes técnicas do metrô e da CPTM analisaram cenários com diferentes tarifas para o bilhete integrado. E constatou-se uma fortíssima elasticidade entre a demanda e cada 10 centavos de redução. E, na época, a soma dava 3,60 entre as duas tarifas. Então, as equipes do metrô e da CPTM fizeram um cenário de 3,60, como é que ficaria o bilhete de integração? 3,50, 3,40, 3,30, 3,20, 3,10, R$3. A coisa era explosiva. Qual foi o valor que foi escolhido? R$3, que é o que dava maior impacto político, inclusive. Mesmo assim, o valor escolhido foi o menor dentre os cenários analisados. Quais foram os bônus e ônus dessa história? Isso tudo é conhecido de vocês. Em primeiro lugar, melhorar os índices de passageiro em transportes coletivos em detrimento do transporte individual. Esse foi o grande bônus. Foi muito bom, inverteu aquela curva, o transporte coletivo passou sobre o individual. Os trens e metrôs passaram a circular superlotados. A prefeitura hoje, isso vem atualizando-se, arca com subsídio de 2,1 bi e o Estado com quase 1 bi no sistema aqui para a região metropolitana de São Paulo. De lá para cá, houve muitos outros benefícios, mesmo dentro do bilhete único também continuou havendo benefícios. Tanto é que hoje, se você entrar hoje, eu entrei ontem, no site da SP-Trans, você vai ler o seguinte: adquira o bilhete único, ponto. Ele lhe dá o direito de até 4 viagens em 3 horas, pagando apenas uma tarifa. Então, esses benefícios estão consagrados. O que é o mito desse governo grátis, né? desse conceito que o Paulo Alencastro fala? O mito do governo grátis é basicamente o seguinte: o seu líder, movido pela generosidade e em sintonia com o seu povo, tem o dom de conceder vantagens à parte do seu povo, sem prejuízo de outras partes do seu mesmo povo. Essa que é a mágica. Ele satisfaz uma parte do seu povo, sem prejudicar a outra parte do seu povo. Então, é uma metafísica que precisa ser bem analisada até onde ela vai. Ainda hoje, pelo país afora, nas eleições municipais, se disputa o próximo benefício tarifário a ser dado. Os que estão no governo revelam o que já deram. Os que querem entrar revelam o que vão dar. O mito do governo grátis traz uma outra sequela consigo. Vamos lá. O mito de que tudo depende apenas de vontade política. E a cada novo benefício, esse mito é reforçado perante a população, que passa a crer, ou faz que crê, em milagre. Basta vontade política. Para boa parte das profissões, a sociedade entende ser necessária uma formação técnica ou um pouco científica e, fundamentalmente, prática também do que vai ser feito. Paradoxalmente, nada disso se exige dos que se candidatam até mesmo ao cargo mais alto do país. Na tomada de decisão, a gente tem notado, durante esses 40 anos de vida profissional, que princípios básicos da economia e até mesmo leis básicas e fundamentais da física são substituídas pelo chamado feeling político em tempo integral. Tenho certeza, já ouvi essa frase, tenho certeza que não custa nada botar uns passageiros a mais dentro dos ônibus que já estão circulando mesmo. Mesmo se esses passageiros a mais são milhares e milhares a mais por dia. Bom, estabelecidos os benefícios todos que nós descrevemos aqui, passou-se a classificar, então, nós tivemos os técnicos todos a classificar os passageiros em função do volume dos passageiros, do fato de ter feito ou não integração e do fato de ter sido ou não beneficiado por algum tipo de gratuidade ou desconto. E uma vez arrecadada a receita vinda da tarifa, ela é alocada a cada participante do sistema de acordo com regras estabelecidas. É o que se chama a Câmara de Compensação. Uma vez que a tarifa é um preço público, lembra disso, estabelecido pelo poder concedente, a insegurança econômica sempre contamina esses contratos.
mesmo quando este concessionário é uma empresa pública, dá insegurança nesses contratos. O risco político de tarifas populistas e de novas gratuidades sempre foi alto, principalmente em anos eleitorais. E, aliás, nós temos anos eleitorais aqui, um ano sim, um ano não. Como todo risco tem um custo, e aí nós vamos entrar numa definição do que é tarifa de remuneração. Como todo risco tem um custo precificado pelo mercado, os contratos passaram a considerar uma remuneração ao concessionário, seja o concessionário público ou privado, por passageiro transportado, usualmente chamada de tarifa de remuneração, para distinguir daquela tarifa pública que é cobrada lá na bilheteria. Esta tarifa de remuneração é corrigida anualmente de acordo com o índice econômico. A diferença entre o que se arrecada e o que deve ser pago, considerando a política tarifária, as gratuidades, as integrações, os descontos, etc., costuma se chamar de subsídio dado ao sistema de transporte. E qual é a fonte financeira desse subsídio? Nada mais é do que o caixa do Estado, o município ou o Estado lato sensu.